A integração da internet na sociedade trouxe muitos benefícios. Novos empregos e indústrias foram gerados e criados. Entretenimento e conhecimento são acessíveis com poucos cliques. As redes sociais e os smartphones fizeram o mundo ficar conectado constantemente. A informação e a comunicação nunca viajaram tão rápido. Apesar dessas inúmeras conveniências e benefícios, a digitalização da cultura, trabalho e lazer trouxeram muitos problemas também. Seus dados são coletados e vendidos por toda a rede. Diversas pessoas e grupos agora podem se conectar e se encontrar. Mas esta aproximação constante também gera casos de bullying, difamação, problemas psicológicos, dependência, imediatismo e espalhamento de notícias falsas. Com a ascensão dos softwares, um novo tipo de mercado foi criado. São produtos e itens que são inteiramente digitais, existindo apenas dentro dos dispositivos e servidores. Eles são programas de trabalho e produção, além de sites e criações completamente autorais. A arte e a cultura também entraram nessa jogada do meio digital. Com isso, a facilidade de acesso nunca esteve maior. Músicas, jogos e filmes podem ser adquiridos e consumidos de forma imediata, sem a necessidade de cópias físicas ou dispositivos externos. E as plataformas digitais trouxeram mais essa conveniência para a gente. Porém, existe um problema. Com exceção dos softwares livres e similares, a digitalização de quase tudo o que consumimos retirou de nós o direito de posse, pois na era digital nada disso lhe pertence. Tu lembra da ascensão dos serviços de streaming? Na época em que a Netflix era barata e tinha um repertório notável, o Prime Video tinha boas séries exclusivas e não era só um agregado de filmes e outros serviços? Ou quando dava para escutar de tudo no Spotify de forma conveniente? Mas agora ela permite conteúdo questionável e paga mal seus criadores. Ah, que tempo bom foi esse! O sucesso dessas plataformas foi tão grande que até a pirataria chegou a diminuir por um tempo nesses anos dourados. Mas com o passar dos anos, esse modelo chamou a atenção do mercado e agora temos 1 zilhão de streamings diferentes, todos com suas propriedades e conteúdos exclusivos. É simplesmente inviável pagar por todos eles, e tudo está tão separado a ponto de termos que pesquisar onde alguma série ou filme está disponível para ser assistida. E algumas vezes elas não estarão disponíveis no Brasil por falta de distribuição ou por estar em plataformas que não estão disponíveis oficialmente no nosso país. Além disso, a explosão desse modelo de distribuição de conteúdo por assinatura ou inscrição se espalhou por toda a indústria digital. Esportes, que eram um grande atrativo dos canais de TV pagos e a cabo, também foram para as plataformas. Quer ver a Libertadores? Está em um serviço. Brasileirão? Está em outro. Jogos de Copas antigas? Esses são exclusivos do serviço da FIFA. A NBA e outros esportes estão também na mesma situação. Bom, pelo menos no caso dos esportes a gente tem a Cazé TV, que faz um ótimo trabalho transmitindo e cobrindo os mais variados esportes. Poxa, deu para ver quase todas as Olimpíadas de Paris 2024 por elas. Mas né, existe um limite do que o canal deles consegue exibir para o povo. Quem cresceu nos primórdios da internet deve lembrar, existiu um tempo em que era possível comprar versões singulares de vários tipos de software. Eles vinham com um CDzinho de instalação para você usar no seu computador. Era assim com jogos também. Uma prática comum desse período era dar CDs que tinham demos de jogos e MMOs gratuitos, junto de revistas sobre computadores e videogames. Ai, eu acabei de entregar minha idade com essa. É foda. Mas o ponto é que tu tinha uma cópia física do produto e ela pertencia a você. E tu podia fazer o que quiser com essa cópia. Emprestar para seus brothers, revender e até copiar em uma mídia nova. Porém, mesmo nessa época, alguns desses itens tinham chaves de produto limitadas, o que impedia o empréstimo ou a revenda às vezes, até alguém descobrir meios de burlar isso. Hoje em dia, colecionar filmes, jogos e músicas em cópias físicas se tornou quase um nicho para os colecionadores. Tu quer comprar algum software atualmente? Bom, vai ter que ser apenas em lojas digitais ou serviços de inscrição. E nesses lugares tu paga apenas pela licença de usar e baixar o produto. Ele não será seu de nenhuma forma. E tu ainda se coloca vulnerável e suscetível a qualquer prática e mudança que os donos dessas plataformas fizerem. Coisas como aumento de preços, remoção de conteúdo, atualizações irrevogáveis e a coleta e venda dos seus dados e informações pessoais. E em muitas situações, não vai ser possível trocar para uma alternativa, pois as pessoas vão precisar usar esses produtos e programas para trabalho e desenvolvimento. E é nesses momentos que tu pensa que o movimento software livre nunca foi tão importante. Ou seja, com todas essas coisas sendo acessíveis apenas em lugares específicos, você, meu querido usuário, perde e restringe mais uma liberdade sua: o acesso a esses itens digitais. A disponibilidade limitada permite que as marcas, serviços e empresas
controlem, restringam e ditem o seu acesso a produtos e serviços. Onde, quando e como você acessa. E no seguinte trecho desse vídeo, eu vou falar alguns dos vários problemas que um usuário pode ter que encarar nessas situações. Primeiro, uma prática muito comum na World Wide Web são os bloqueios regionais. É quando serviços e produtos são intencionalmente bloqueados de serem acessados por usuários de outros países. Os motivos são diversos, desde algum tipo de exclusividade, falta de distribuição, leis, legalidades, licenças e até censura. Em uma situação desse tipo, a única opção do usuário que deseja o acesso da forma mais legal possível é usar um VPN. E se for algo pago, você certamente terá que pagar com moeda estrangeira também. Muitos filmes e séries mais obscuros não podem ser assistidos em nenhum lugar de forma oficial atualmente, seja por causa de direitos ou distribuição. Mas nem mesmo os títulos mais recentes e modernos estão a salvos disso. Uma mídia que não faz sucesso e enfrenta algum tipo de problema ou controvérsia pode ser rapidamente descontinuada e removida pelas plataformas. E muitas vezes não é por causa do conteúdo ser nocivo ou quebrar uma regra, mas sim as empresas agindo para cortar algo que não deu lucro, proteger a marca ou cumprindo alguma exigência vinda do setor legal ou pressão popular. Dois exemplos que eu posso falar são a Disney Plus e a HBO Max removendo dezenas de suas produções originais e exclusivas em 2022 e 2023. Algumas delas ainda podem ser compradas de forma individual, mas há outros títulos que não podem ser mais assistidos de forma legal em nenhum lugar da internet. Terceiro, se milhares de conteúdos e mídias não têm sua perpetuação e conservação garantida, como que fica a preservação dessas coisas no futuro? Diversos elementos do mundo digital já não existem mais ou são inacessíveis de algum modo. Tu já parou para pensar o que vai acontecer com a sua série, música ou jogo favorito daqui a uma década ou mais? Não precisa ser nem algo de entretenimento. Pense em algum trabalho e produto que estão hospedados em algum site ou servidor. Existe alguma garantia real de que tudo isso aqui estará na internet em um futuro distante? E claro, temos muitos esforços que buscam justamente lutar contra isso. Diversas iniciativas que preservam muitas mídias e materiais específicos. Porém, a maioria deles são projetos comunitários e independentes, sem apoio ou financiamento oficial de algum governo ou órgão. Quarta coisa. Eu disse que o usuário acaba se tornando refém dessas empresas e plataformas. Ou seja, a gente tem que aguentar qualquer prática predatória que eles tentarem empurrar pra gente. E sim, dá pra reclamar bastante, fazer uma pressãozinha pular e até meter um processo. Mas esses atos nem sempre vão resolver as coisas. E olha, exemplo de prática merda tem muito. Vamos ver alguns deles. Caso tu queira cancelar a assinatura anual do Adobe Creative Cloud em um período que esteja muito longe da data de renovação ou de vencimento, eles vão te cobrar uma multa de cancelamento. A famosa Netflix cobra uma taxa extra se você compartilhar a conta com pessoas que estão fora da sua rede doméstica. Ou seja, se você divide a conta com um amigo ou familiar que mora longe, vai tomar taxa. E quando eles anunciaram isso, os nossos caros brasileiros foram reclamar no Procon, que após investigar, multou a empresa em 12 milhões por esta prática. Os setores do Procon de outros estados também tomaram atitudes similares e multas de tamanho parecido. Mas em uma tentativa de retaliação, a Netflix começou um processo contra o Procon de São Paulo. Então percebemos aqui que quando bate no bolso deles, a resposta é bem rapidinha. Que coisa bonita, não é mesmo? A HBO Max removeu uma série de títulos clássicos e recentes, com um dos motivos principais sendo cortes de gastos, priorização do lucro e também para não precisarem pagar residuais aos criadores desses títulos. O criador de uma das séries removidas, Owen Dennis de Trem Infinito, chegou até a dizer que agora a série só estaria acessível através da pirataria. A indústria dos videogames tentando aproveitar toda a oportunidade possível para aumentar o preço dos jogos. Alguns anos atrás, subiu de 60 para 70 dólares, com um movimento iniciado pela Electronic Arts. E agora estão querendo que suba para 80 ou mais. E a empresa que está fazendo a vanguarda disso é a grande Nintendo, que subiu o preço de alguns de seus exclusivos para o Switch 2 e não tem conversa, ou você paga ou você não joga. Continuando no mercado de games e tecnologia, temos as dezenas de demissões em massa que ainda estão acontecendo, que é uma consequência do crescimento desenfreado que a indústria obteve durante a pandemia. A conta chegou e o modo de produção das empresas está se tornando insustentável. Para resolver isso, eles preferem ameaçar o sustento dos seus criadores e funcionários, fechando até mesmo os grupos e estúdios que tiveram trabalhos de sucesso, do que fazer qualquer tentativa de reestruturação. Pois a roda do capitalismo tem que continuar girando, então vamos sacrificar os artistas em prol do lucro da arte.
Por último, atualmente todo grande serviço tem algum tipo de assinatura ou inscrição. Vão fazer todo o possível para te arrastar para dentro do sistema deles. Primeiro com boas promessas, conveniência e preços baixos, e depois com codependência e falta de alternativas. Uma última questão que vale citar antes de eu ir para os próximos assuntos é que muitos softwares digitais possuem DRM, Digital Rights Management, que são direitos de gerenciamento digital. É uma prática que insere ferramentas e modificações dentro de um software proprietário com o intuito de impor restrições e limitações, como não poder ser copiado, instalado fora de um ambiente específico ou até mesmo não funcionar fora deste mesmo ambiente ou plataforma. Exemplos simples e bem conhecidos são o Kindle da Amazon, onde só dá para ler livros que estão dentro da Amazon. Jogos digitais que funcionam e rodam apenas dentro das plataformas e das lojas como Steam, Epic, PSN e Xbox. E tá aí mais um aspecto que limita seu acesso e sua posse a essas coisas. E temos lojas que vendem produtos em DRM como a GeoGeo e a It.io para jogos. Mas mesmo assim, a gente ainda pode perder seus itens caso eles sejam removidos das lojas e você não tiver nenhum backup ou cópia guardada. Agora eu vou tratar de um assunto que é um pouco delicado e complicado. A censura de conteúdo ou no mínimo tentativas de se fazê-la. Mas já tirando o elefante da sala, eu vou deixar claro aqui que eu não acredito em liberdade de expressão irrestrita. Controle e monitoramento são necessários até certo ponto, principalmente quando existem diversas coisas que são prejudiciais à sociedade e que podem até infringir leis e ameaçar políticas internas. Pessoas, grupos e empresas têm que ser responsáveis pelo que dizem e fazem. A tentativa de se censurar por qualquer meio e de forma até injusta conteúdos e pessoas que possam ser potencialmente nocivos é uma tática muito antiga, e ela é principalmente usada por grupos de direita, religiosos, fundamentalistas e conservadores. É bem tranquilo afirmarmos que a censura de acesso a informações em massa é mais um dos vários elementos da escalada do fascismo, principalmente quando os alvos desses atos são ideias contrárias aos valores e objetivos desses grupos. Eles podem até usar de diversos artifícios e dizerem que são para proteger o povo, as mulheres e as crianças. Mas no fim, são atos baseados em preconceitos, racismo e tesão por controle. A história e o passado estão repletos de casos e exemplos desses tipos de acontecimentos. Mas citar eles aqui alongaria o vídeo demais. Então eu vou me ater a uma situação bem atual que está se desdobrando agora mesmo. Outra coisa é que esse tipo de censura também é feita propositalmente para impedir o acesso de pessoas mais marginalizadas a lazer, cultura e informação. São projetos específicos que lutam contra a educação e a democratização da cultura para o povo. E no fim, eu fiz toda essa introdução bonita do assunto para poder falar sobre conteúdo adulto. Certamente a pornografia é algo que é prejudicial e possui representações problemáticas. Mas existem pessoas que vivem disso, explorando diversos temas e tópicos de forma autoral e responsável, seja com imagens, vídeos, arte, literatura, performances, produtos e outras mídias interativas. Historicamente, sex workers são um grupo que é segregado e atacado há muitas décadas, sendo tratados como um problema e um incômodo, existindo nas margens da sociedade e nas áreas cinzentas da lei, com seu sustento e trabalho constantemente ameaçados. Atualmente, ataques a essas pessoas estão sendo direcionados para o mundo online, pressionando grupos e plataformas a se afastarem e remover esse tipo de conteúdo. Sério, pessoal, tentaram até censurar o OnlyFans em 2021. O OnlyFans. Os processadores de pagamento queriam que a plataforma largasse o conteúdo adulto após acusarem a mesma de hospedar conteúdo com menores e material de chantagem, ou eles não iriam mais se envolver com o site. Algumas semanas depois, após muita pressão popular do público, as exigências foram retiradas e o OnlyFans estava salvo. Mas mesmo assim, o site colocou mais restrições e monitoramento nos tipos de conteúdo que aceita. E diversas plataformas similares também já sofreram esse tipo de ataque, como o Fansly, Gumroad, Pixiv, DailySite e mais recentemente a Steam, que teve que remover dezenas de jogos adultos que eram supostamente nocivos, e a It.io, que até o momento teve que desindexar todo o conteúdo do site, até eles estabelecerem novas regras que cumpram com essas exigências. Tudo isso é uma clara estratégia de discriminação financeira contra criadores e vendedores de conteúdo voltado para adultos. Esses ataques sempre vêm a partir do mesmo lugar, os processadores de pagamento, serviços como Mastercard, Visa, PayPal, Stripe e outros. Eles que são responsáveis por transações digitais entre o seu dinheiro, o cartão de crédito, a loja, o produto e os bancos. Mas o porquê desses ataques? Por que eles se importariam? Na verdade, eles não deviam dar nenhuma atenção desde que a transação seja completamente legal, não é mesmo? Porém, alguns o fazem para proteger a própria imagem,
ou se desviar de polêmicas. Mas, entretanto, esses ataques e exigências não vêm necessariamente dos setores internos dessas empresas, mas sim começam com pressões externas vindas dos grupos religiosos e conservadores que citei antes. Como que esses grupos têm poder para influenciar esses monopólios bilionários? Simples. Com muito lobbying, táticas de pressão popular onde esses grupos atacam as marcas com pânico moral, protestos e envio massivo de exigências, reclamações e cartas aos canais de atendimento dessas empresas. Aí que vem o interesse por trás dos atos. Se os criadores e as plataformas perdem o suporte dos serviços, milhares de pessoas perdem o seu acesso ao conteúdo e criadores perdem seu lucro. Ou seja, novamente, mais uma vez, outra tentativa de ditarem o seu acesso a alguma coisa. O vilão da vez é um grupo australiano chamado Collective Shout, que declarou que é responsável pelos ataques e exigências a plataformas como Steam e Itch. Eles se dizem uma organização sem fins lucrativos que luta contra a objetificação das mulheres e a sexualização de garotas. E vendo por cima parece um motivo nobre, mas nos últimos anos seus esforços começaram a mirar na internet, os videogames e até mesmo os animes. Todavia, se a gente olhar mais fundo, analisando as ações anteriores deles e declarações dos seus membros, fica evidente que é mais um grupo que advoga por valores conservadores e fundamentalistas. Uma organização que se diz feminista, mas que exclui mulheres trans e pessoas LGBTQ+. Grupos desse tipo não estão preocupados em reparação social, programas beneficentes e luta popular, mas em censura e controle. Para termos a noção do tipo de coisa que a Collective Shout faz, eles não atacam só putaria. Eles já tentaram censurar jogos grandes na Austrália, como GTA V e Detroit Become Human, alegando que são violentos e que ferem a imagem das mulheres com sexualização e objetificação. Esses grupos conservadores sempre escolhem alvos específicos para demonizar e atacar com o intuito de espalhar suas influências e valores. O capeta da vez são os jogos sexuais, mas temos outros exemplos do passado, como a demonização do RPG de mesa nos anos 80, ataques da mídia contra Yu-Gi-Oh! E jogos violentos nos anos 90 e 2000 que aconteceram no Brasil. E qual será o próximo alvo? Jogos violentos? Terror? Horror? Isso é apenas mais um passo no grande objetivo de censurar e moderar tudo o que o pessoal consome. Bote rápido aqui para dar mais um update sobre os últimos desenrolamentos dessa situação toda dos jogos. A Mastercard nega ter pressionado e requisitado qualquer tipo de remoção ou restrição a sites e plataformas de jogos. Porém, a Valve diz outra coisa, que a empresa nunca entrou em contato direto com eles, e sim com os processadores de pagamentos e bancos que, sim, tentaram impor exigências à Valve. E quando a Valve respondeu, essas resoluções e respostas vindas da Steam foram recusadas, afirmando que elas seriam riscos à marca da Mastercard. E a Itch.io está reindexando jogos adultos que cumpram com as novas políticas temporárias de moderação. E esses conteúdos devem estar disponíveis apenas de forma gratuita enquanto eles continuam negociando uma resolução com os processadores. A influência desse grupo não é pouca coisa. Anna Valens, uma das primeiras jornalistas a cobrir os ataques do grupo à Steam e a investigar sua existência e práticas duvidosas, teve os 2 artigos que escreveu para o site da Vice removidos pelos donos da revista, alegando que as reportagens continham assuntos controversos. Logo após isso, ela, com razão, deixou a equipe da revista. Ela acabou se tornando uma das principais figuras na luta contra a censura através dos processadores de pagamento. Agora mesmo, os gringos estão usando as mesmas táticas da Collective Shout, pressionando em massa os canais de atendimento das empresas de pagamento com reclamações e pedindo esclarecimentos, e até mesmo enviando cartas físicas para as sedes dessas marcas. Vale a pena a gente se perguntar uma coisa. Esses problemas não seriam tão grandes se tivéssemos meios de pagamento que fossem descentralizados, seguros e que agem de forma direta, sem intermédio desses processadores? Sim, seria uma ótima solução, mas se tu pensou em cripto, pode ir embora. Eu tô falando de sistemas como o nosso lindo e maravilhoso Pix, inclusive é de código aberto e que está vagarosamente se espalhando pelos outros lugares do mundo. Pode usar aí, gringaiada, a gente não vai te jogar. O grande Brasilzão, mais uma vez sendo referência em tecnologia e modernização bancária. Mesmo que um certo laranjão esteja tentando ameaçar nossa soberania. Mas não importa os motivos e artifícios que ele diga e usa, é óbvio que esse showzinho todo dele é uma manobra para tentar enfraquecer o BRICS. E falando de Brasil, você pode ter descoberto essa treta toda agora com esse vídeo, pois o assunto não está repercutindo muito por aqui, e eu não sei exatamente dizer o porquê. O Brasil também é um grande consumidor de material adulto, mas o fato é que isso ainda é uma cultura bastante underground. Talvez isso justifique a falta da cobertura, porque olha, um vampetaço faria horror nessa campanha de protestos que os gringos estão fazendo. E a luta ainda vai se estender por um tempo, mas ao tentar barrar o gozo alheio, a Collective Shout puxou briga com diversos setores da internet. Os gamers, os punheteiros, os gays e os artistas, e vários outros.
Sabemos que o mundo online adora criar dramas e briga por qualquer motivo. Imagina agora, um raro momento em que eles estão unidos por uma causa em comum. Realmente, o ódio e a resistência reúnem todos os espectros do povo. Como eu tratei de assuntos relativamente complexos nesse vídeo e que ainda estão se desenrolando, na descrição eu vou deixar um link do meu blog que contém as várias fontes que eu usei na minha pesquisa para fazer o roteiro. Então dá uma olhadinha lá se tu quiser se informar mais. Enfim, e se a gente pensar na pior situação de todas? As mídias foram removidas, os serviços estão disponíveis, todo o seu acesso está sendo impedido de alguma forma. Ora, não vamos se preocupar. Temos um lugar que sempre será uma opção. Um dos maiores responsáveis pela preservação e perpetuação do mundo digital. Pera aí, só um momentinho, deixa eu colocar o meu chapéu aqui. Não é um lugar, é um oceano. Navegar por ele pode ser arriscado e desafiador para marinheiros de primeira viagem. Porém, é extremamente recompensador se você souber usar as rotas certas e colaborar com os outros párias do mar. A pirataria sempre estará do nosso lado se velejarmos pelos mares com sabedoria. E então, chegamos à conclusão de que sua liberdade de acesso na internet sempre estará ameaçada de uma forma ou de outra. E assim como os vídeos que eu fiz sobre Linux e software livre, meu objetivo é lhe deixar informado e lhe fazer pensar sobre o assunto. Não precisa sair correndo para se livrar dos seus streamings e plataformas digitais, já que é inviável largar todos eles. Mas lembre-se, nenhuma empresa, nenhuma marca é sua amiga. Para eles, somos apenas números que geram dados e lucros. Eles visam exercer controle sobre o que acessamos e consumimos. Coletam e usam nossas informações da forma que bem entenderem. Buscam gerar dependência e nos prender dentro dos seus sistemas para depois limitar e censurar o que está fora do padrão. Obrigado por ficar comigo até aqui. Apoie criadores e trabalhos independentes e nunca se curve aos barões da internet do capitalismo. Se inscreva, deixe seu like e comentário e até mais. Falou!